Olá, amigos. Esse é mais um benfeitor da humanidade. Desejo a vocês a paz de Jesus. Nós queremos falar sobre a grande contribuição de Chico Xavier para toda a humanidade de uma forma geral. Em especial, queremos dizer que a contribuição dele é tão ampla que ele nos apresentou o caminho da felicidade. Em síntese, a mensagem dele para a transformação da humanidade está no perdão, no amor e na renúncia. É sobre esse grande benfeitor que nós vamos aqui juntos fazer uma viagem, acho que inesquecível. É algo realmente de muito afeto, de muito carinho, que a mediunidade desse benfeitor passou para a humanidade. Para isso, nós vamos trabalhar basicamente com os desencarnados que se comunicaram através dele. Assim, sem mais delonga, vamos para a contribuição de Chico Xavier. Nós queremos abordar alguns temas importantes: a libertação, a caridade incondicional, a alegria como mensagem indiscutível para se viver melhor, o perdão total, cura espiritual, a roda da vida, amor e paz. É em cima desses princípios que nós vamos trabalhar aqui, estudando, analisando, mas mais do que tudo, louvando a bênção de ter convivido com esse grande benfeitor que é Chico Xavier. Primeira parte, a libertação. A fraternidade não é utopia. Estou tirando esse material do livro A Terra e o Semeador, da editora Araras, da editora ID, né? De divulgação espírita de Araras, São Paulo. É algo realmente muito interessante o que, em certa altura, esse livro fala. Perguntam ao Chico: desejaríamos saber a sua opinião sobre a melhor maneira de nos isolarmos contra os espíritos perseguidores. Olha a grandeza da resposta. Nosso querido Emmanuel habituou-me a 2 métodos de libertação gradativa. O primeiro é a oração, pelo qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço, pelo qual nós nos esquecemos de nós mesmos. Repare, a oração nos lembra de Deus. O serviço faz com que a gente se esqueça da gente mesmo, do velho ego que atrapalha tanto a nossa caminhada. Eu fico pensando nessa coisa, né, do orar e do servir. Observe que a mente vazia, a mente sem serviço e só com a oração, não cabe aqui nessa opinião e nessa mensagem dada pelo Emmanuel. Também só vincularmos-nos ao serviço também, falta a intuição, falta o contato com o alto. Então, essas são as 2 asas. Orar para nos aproximarmos de Deus. Servir para esquecermos do nosso homem velho. Assim eu fico pensando na figura inesquecível do rei Davi. O rei Davi que tem aqueles salmos maravilhosos, né? E entre os salmos o famoso 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repare, essa talvez seja uma das orações mais conhecidas do mundo. Talvez depois do Pai Nosso, da Ave Maria, da oração de São Francisco, acho que o Salmo de Davi mostra ele como um homem de oração, um homem com uma fé inabalável. No entanto, repare, certa vez ele estava passeando no seu palácio, indo de um lado para outro, mente vazia. O exército de Israel estava em guerra e ele não estava lá comandando a batalha contra os filisteus. É assim, então, que ele chega numa das beiras da sua varanda, do palácio, e vê uma mulher lindíssima se arrumando, se penteando. Ele quer saber quem é. Dizem para ele que ela Bersabé. E ele pergunta: mas quem é ela? Ela é esposa do general Urias, que está lá lutando bravamente com o nosso exército. Mas, mente vazia, serviço e oração, ele se deixou levar, pediu que trouxessem ela até ele,
Assim, consumaram um relacionamento íntimo e um tempo depois veio a informação de que ela estava grávida. A situação foi extremamente chocante. O que ele manda fazer? Convoca o general Urias até a sua presença e pede para que ele passasse a noite com a sua esposa. Assim, a responsabilidade da gravidez, naquela época não tinha exames, seria de Urias. Mas ele, de uma forma surpreendente, colocando a grandeza, o caráter, ele vai dizer: mas eu passar uma noite em prazer, em deleite, quando os meus companheiros estão na frente de batalha lutando, não tem lógica, não tem cabimento. Sendo assim, não irei. Mas o rei falou de forma firme, categórica: eu sou o rei, estou mandando. Chegou no outro dia, o rei levanta, vai para a varanda, mais uma vez, fazer o seu passeio. Quem estava lá de prontidão? Urias. Ele não foi para sua casa, não fui para sua casa. Como ele viu que Urias era fiel mesmo, ele faz uma carta e entrega ao próprio Urias, mandando que ele entregasse para o general em chefe das forças do exército, que era Jobá, para que ele tomasse a seguinte decisão. E na carta estava escrito: coloca Urias no pelotão de frente, e na hora que ele estiver lutando, afaste o exército. Como ele é muito bravo, ele continuará lutando. E assim vamos ver o que acontece. E Urias veio a falecer. É um crime realmente doloroso. Ele se arrependeu com orações, a Bersabá perdeu o filho, mas depois a vida concedeu que viesse, através do relacionamento de Davi com ela, o grande Salomão, o rei da sabedoria. No entanto, repare, mente vazia. A mente vazia sem serviço não faz a gente esquecer o homem velho. Também a mente sem oração não nos leva para Deus. Daí a colocação de Emmanuel, de forma muito interessante. O primeiro mandamento é a oração, no qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós mesmos. Assim, continua o querido benfeitor Emmanuel. Agora, o Chico Xavier vai tratar da caridade incondicional. Todo sofrimento é renovação. E aqui nós temos o livro Perdas de Entes Queridos, né, da nossa querida Zilda Rossi. Zilda Rossi era espírita, mineira, amava os seus filhos, os seus 2 filhos. Está ali o Drauzio, né, e o Diógenes. O Drauzio com 23, o Diógenes com 16. Como que era a vida da dona Rossi? A vida dela era se dedicar à família, se dedicar aos filhos, ao culto do lar e à atividade espírita. Era uma alma dedicadíssima. E, no entanto, os 2 meninos foram passear com mais 2 amiguinhos. E o que é que acontece? Os 4 desencarnam num acidente de automóvel. Olha, a gente pode dizer assim: isso é muita dor. Mas ela era espírita. Mas é dor. E para a mãe não tem isso, católico, espírita, protestante, etc. A dor de mãe é dor. No entanto, a doutrina tem o dever de esclarecer. Ela é o consolador prometido. O que aconteceu então com a dona Zilda? Acontece o seguinte: aqui nós colocamos a página do livro para dizer que nós não estamos acrescentando nada, a não ser aquilo que está realmente ao pé da letra, mas eu fiz didaticamente alguns apontamentos, recortando dali da página do livro de Dona Zilda o seguinte. Resumo. Ela vai visitar o Chico Xavier 1 mês depois da desencarnação dos meninos, né? E o que aconteceu? Chegando lá, ela foi convidada para sentar à mesa. Ora, mas como que ela vai sentar à mesa para pregar, para comentar o Evangelho, se ela ia lá 1 mês depois da desencarnação dos seus 2 únicos filhos e ainda teria condição de pregar e orientar o público? Mas assim foi feito. Ali, aquele trabalho é sempre dirigido por Dr. Bezerra de Menezes e ela foi convidada. Abriu-se a página e os oradores todos, inclusive ela, iriam comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito, como Deus é perfeito, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Ora,
ela estava cansada, prostrada, desde a desencarnação do menino, ela estava passando problema de pressão, né? E era menos de um mês que isso tinha acontecido. Inclusive o seu irmão, Roberto, estava acompanhando ela para poder dar sustentação, inclusive médica, né? Sustentação de presença da família, para ela suportar a viagem àqueles momentos lá, né? Já haviam falado 4 horas, porque lá nas reuniões do Chico era assim, por enquanto que ele ficava psicografando, os oradores iam falando sobre o mesmo tema. E aquilo entrava madrugada dentro. E ela já estava ali ouvindo o assunto há 4 horas. De repente, né, foi convidada a falar. Imagine a situação dela. E nesse exato momento, eram mais de 100 pessoas que estavam ali, e ela tinha o dever de falar aquilo que a mensagem espírita manda, ou orienta: a imortalidade da alma, a reencarnação, que Deus é justo, que Ele é a inteligência suprema e que o amor prevalece sobre tudo. Ora, apresentei-me como mãe, disse que tinha o dever cumprido, fiz tudo para tornar meus filhos perfeitos. O tema era: sede perfeito como o Pai é perfeito. Perfeito de corpo, dando boa alimentação, boa instrução, e perfeito de espírito, dando o evangelho, espírito e verdade, o culto do lar. Me entreguei a meus filhos ao espiritismo, diz ela. Contei sobre o acidente, não me lembro mais do que falei, tomada pela emoção, pela inspiração, terminei com uma prece. O auditório ficou parado. Houve uma grande tensão no ar, né? Todos estavam ali para receber comunicações dos seus filhos, ela também, mas, no entanto, era ela que estava dizendo que a vida continua e que o espírito é imortal e que túmulo nenhum pode prender o espírito e acidente nenhum tira o espírito do seu caminho, do seu destino. Mas chegou a época do Natal. Eu fiz também uma síntese aqui para ficar mais fácil, mas eu quis trazer o texto para vocês verem que realmente é como está no livro. No Natal, ela vai passar com Chico Xavier. Natal em companhia do Chico, maravilhoso. Natal como nunca passei. Observem o que é o Consolador prometido, queridos amigos. Era Natal, ela tinha perdido os seus 2 únicos filhos. Será que nós podemos usar essa palavra perdeu? E no Natal, ela estava dizendo que agora foi o Natal mais maravilhoso que ela passou. Antes, quando ela pregou, ela teve a comunicação do seu filho mais velho, o Drauzio. Agora ela estava no Natal convivendo com Chico e fazendo o trabalho da caridade. Pensava passar em lágrimas, passei em completa paz. A ceia para mais de 300 pobres, a assistência aos lares menos favorecidos de Uberaba. Feliz, Chico fez uma prece do fundo da alma. Senti-me invadida por ilimitada fé. Desprendi-me, divisei no ar meu filho. Olha que coisa interessante. Agora, ela já não recebe mais pela psicografia do grande medianeiro, Chico Xavier, a mensagem do seu filho Drauzio. Agora, ela vai ter a oportunidade dela mesma, por estar num serviço de elevação, num serviço de caridade, num serviço de atendimento fraterno, de se elevar e poder, com a sensibilidade mais do que de mãe, mais do que de espírita, mas com a sensibilidade da transformação pelo Evangelho, pela dor, para visualizar ela mesma na certeza inabalável da presença do seu filho Drauzio. Aqui uma explicação. O Drauzio é que começou inicialmente dando as comunicações e não o Diógenes, porque o Drauzio desencarnou com 23 anos e o Diógenes com 16. Mas olha, há um fato muito interessante que ele explica na mensagem, que o Diógenes estava se recuperando um pouco mais, porque ele estava adaptando o seu perispírito à idade dos 12 anos, porque mentalmente, isso
Isso é muito interessante. Mentalmente, ele funcionava com uma capacidade de 12 anos. Então, até o corpo perispiritual seria devidamente adaptado, aí depois sim, ele participaria de futuras comunicações. A dona Zilda chegou a escrever 4 livros, é o que me consta, sobre essas muitas comunicações, a sua experiência com o nosso Chico Xavier. Assim, então, podemos dizer que essa é a grande contribuição da mediunidade do Chico no campo da oração, no campo do serviço e no campo desta fé inabalável. Agora, ou da caridade incondicional. Agora nós vamos falar da alegria, mas para isso eu quero convidá-los para o próximo programa. Não percam. Estar em contato com a espiritualidade do benfeitor Chico Xavier, para nós é sempre uma oportunidade de elevação. Assim, até o próximo programa com o benfeitor Chico Xavier. Muita paz.